Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um Matinais. Cá estamos, claro, para mais uma conversa. E desta feita vamos conhecer a associação que é Carvigers Portugal, Associação Portuguesa de Cuidadores. Afinal, do que é ela trata? Qual será a sua missão? Porquê é que nasceu e que sentimento é que aflorou no seu presidente, José Manuel Silva, para ser um dos seus primários fundadores? Bom, é isso que vamos saber nos próximos minutos. Por isso convidei José Manuel Silva para estar connosco em estúdio e falar-nos da sua associação. Está convidado a ficar nesta conversa. Doutor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui. E, de facto, vamos começar pelo início. O que é que aflorou no seu coração para fazer nascer a associação? Olha, antes de mais, Cláudia, muitíssimo obrigado. É um prazer e uma honra estar aqui e poder transmitir aos telespectadores os objetivos da associação. Para se perceber o contexto em que a associação nasce, é preciso irmos um bocadinho atrás à minha experiência na Escola Superior de Saúde de Santa Maria. Como sabe, eu vivi muitos anos em Leiria, estive ligado ao Politécnico muito tempo e depois estava a chegar à idade de me aposentar e apareceu este projeto ao qual eu concorri como qualquer jovem licenciado à procura do primeiro emprego e foi um projeto muito interessante porque a escola estava a passar por uma fase difícil e a minha experiência e depois também o apoio, o suporte que as irmãs da Congregação das Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora, que são a entidade instituidora da escola, me prestaram, deram origem a que nós tivéssemos conseguido inverter a situação e hoje temos uma escola muito desenvolvida, com muitos alunos, um grupo docente muito qualificado e nós orientámos a escola estrategicamente para as questões da longevidade. Eu prefiro falar mais de longevidade do que propriamente de envelhecimento, porque o diálogo sobre o envelhecimento ativo e saudável, etc., começa a estar um bocadinho, começa a ser um bocadinho curto para aquilo que são os problemas que se colocam hoje da longevidade, porque a longevidade não implica apenas questões de envelhecimento na acessão que nós tínhamos tradicionalmente do envelhecimento, de pessoas limitadas, pessoas sem autonomia, etc., mas pelo contrário, as pessoas cada vez vivem mais e vivem melhor, com mais saúde, com mais condições e isso naturalmente está a gerar outro tipo de problemas, também outro tipo de desafios. Mas há algumas questões que, em termos da própria sociedade portuguesa, ainda não têm sido encaradas da forma mais aberta e talvez mais futurista, chamemos-lhe assim. E quando nós começamos a orientar a escola para esta área objetivamente a trabalhar na formação de cuidadores pessoais, que é uma coisa que em Portugal nem sequer se denomina assim, portanto, como sabe, fala-se em cuidadores, mas não há uma carreira de cuidadores, os cuidadores são uma massa imensa de pessoas e depois já falaremos mais sobre isso. Quando nós começámos por criar, para além das outras formações que nós temos, de enfermagem, de fisioterapia, criámos um curso especificamente para a formação de cuidadores, mas cuidadores de uma geração nova, cuidadores com formação superior. Portanto, estudantes, neste momento, que vão sair este ano pela primeira vez para o mercado, com uma formação muito superior à formação de todos os cuidadores que até agora existem nas instituições, nas IPSS, nas instituições privadas, etc. E quando nós começámos a comprometermos-nos com esse objetivo, percebemos que não chegava a nós formarmos os estudantes e, portanto, transformá-los em profissionais. Era preciso, porque não existe, dar-lhes suporte profissional. Porque nós debatemos-nos com um problema que é pôrmos os alunos no mercado, mas depois o mercado não os reconhece, porque eles não se enquadram nos quadros atuais das instituições. Porque nem são licenciados, porque eles ficam apenas e já é suficiente, com um diploma de ensino superior numa determinada área de especialização, por isso é que esses cursos se chamam técnicos superiores profissionais, mas não são licenciados. E, portanto, não entram, do ponto de vista das carreiras, naquela designação de técnicos superiores, tal como está previsto neste momento. Por outro lado, também tem uma formação completamente diferente das outras pessoas que desempenham funções nas instituições ou em termos liberais, e que não têm esse tipo de formação. E então aí surgiu-nos a ideia
de criarmos a Caregivers Portugal. Utilizámos o termo em inglês porque desde o princípio tivemos sempre a noção de que queríamos que a associação se internacionalizasse e, portanto, era mais fácil para ter parcerias, etc., usar o termo em inglês. O termo caregiver significa exatamente cuidador. E, portanto, pegámos na palavra caregivers e acrescentámos o Portugal, que é a marca nacional. E, portanto, isto, em qualquer parte do mundo, toda a gente que domina o inglês percebe que há aqui cuidadores e há aqui Portugal. E, portanto, depois acrescentámos a Associação Portuguesa de Cuidadores. E foi a partir daí de uma ideia minha, que depois partilhei com outras colegas, nomeadamente com a irmã Ana Paula Conceição, que é minha colega de direção e que representa na Escola Superior de Saúde de Santa Maria a instituidora, a entidade instituidora. Fomos nós os dois, fundamentalmente, que depois começámos a contactar outras pessoas, mas que arrancámos com a associação, embora a associação seja uma associação privada, sem fins lucrativos, também não tem nenhuma dependência da congregação, nem de nenhuma outra entidade, e a associação foi fundada em 29 de agosto de 2017. Daí para cá, nós temos andado a fazer o caminho das pedras, digamos assim, a tentar afirmar a associação, mas isto é um projeto totalmente voluntário, que é feito nas nossas horas vagas, não são muitas, e, bom, este primeiro ano foi um ano um bocadinho de desbravar caminho. Neste momento estamos a ter uma belíssima receptividade. Eu já fui nestes últimos tempos convidado para fazer várias conferências, publicar artigos. Temos sido contatados por muita gente, muitas instituições querem fazer parcerias connosco e que se interessam pelo que nós andamos a fazer, mas aquilo que me parece também para aqui relevante é dizer quais são os objetivos da associação. Não é? Exatamente, a gente. Os objetivos da associação são fundamentalmente representar os cuidadores, e quando nós falamos de cuidadores, estamos a falar de cuidadores familiares e estamos a falar de cuidadores profissionais, e eu não falo de cuidadores informais, já lhe explico porquê. Portanto, a associação quer representar cuidadores, sejam eles familiares não remunerados ou profissionais que são remunerados, trabalhar em prol do reconhecimento de uma carreira para os cuidadores, portanto, para que os cuidadores sejam reconhecidos como profissionais dotados de um conjunto de características que são reconhecidas no mercado, tal como são os enfermeiros, ou os professores, ou os eletricistas, portanto, que se saiba o que é um cuidador, que formação têm esses cuidadores, ou que tipo de formações é que podem ter, etc. E batermos-nos porque eles sejam remunerados com dignidade e com justiça, porque é sabido que os cuidadores em Portugal, embora não se chamem assim, chamam-se ajudantes de lares e outras coisas do género, a esmagadora maioria são remunerados pelo salário mínimo nacional. E, portanto, se em certas situações de início de carreira isso é admissível, não é admissível que as pessoas permaneçam anos e anos e anos a trabalhar sem nunca terem uma carreira, uma expectativa de progressão, uma expectativa de formação, porque o que é verdade é que esta área é uma área que está, como todas as outras, em grande progresso em termos de requisitos técnicos e de experiências e de práticas, estas são as nossas, é assim o nosso core, digamos assim, o nosso escopo de preocupações. Representar os cuidadores, trabalhar para que haja uma carreira e um estatuto para os cuidadores familiares e que haja condições remuneratórias mais dignas e, portanto, a formação é complemento disto. Eu, aliás, fiz agora há pouco tempo uma conferência que se chamava Cuidadores Pessoais, Liderança e Empowerment, portanto, que em português se chama empoderamento, mas eu gosto pouco da palavra empoderamento e por isso prefiro o empowerment, mas a ideia era exatamente, por um lado, assinalar que os cuidadores são pessoas que têm que liderar relações e têm que ser capazes de ajudar as pessoas de quem eles cuidam a encontrar projetos de vida, a acreditarem no seu dia-a-dia
que há mais para fazer do que esperar apenas, em certas situações, a morte, não é? Há muito para fazer até ao dia em que nós nos finarmos, podemos sempre ter projetos de vida e fazer coisas que nos beneficiem e beneficiam os outros, e por outro lado dá poder aos cuidadores no sentido de lhes dar formação, de lhes dar suporte e dar reconhecimento. E daí a importância deste curso, então, facultado pela Escola Superior de Santa Maria. Exatamente, esse curso é um curso oficial, digamos assim, que há em mais escolas. Nós, aliás, estamos a liderar um grupo de escolas neste projeto. Temos procurado passar este conjunto de preocupações às outras escolas. Os cursos não são exatamente iguais, mas são todos dentro desta tipologia. Não tem sido fácil fazer o curso porque não há muitos jovens que queiram. Esse é um outro problema com o qual nós nos debatemos, porque as pessoas associam muito o trabalho com... Primeiro é preciso desmistificar e dizer, isto não é só um trabalho com idosos. Depois não é só um trabalho com idosos acamados ou que estão em situações de limite do ponto de vista da sua falta de autonomia. Existe muito essa ideia, não é, doutor? Também se trabalha com deficientes, com jovens, e depois trabalha-se também muito com pessoas, pode ser a Cláudia ou outra pessoa qualquer, que tem um acidente, tem um problema, que tem qualquer coisa e de repente fica com a sua autonomia limitada e precisa de alguém que cuide dele, não é? Ou dela. E portanto este curso é um curso que capacita pessoas para lidar com todas essas situações em que por razões temporárias ou permanentes as pessoas têm menos limitações e é preciso tratar das pessoas. E o tratar das pessoas não é só tratar fisicamente, que esta é uma das grandes questões que nós temos vindo a chamar a atenção para ela. É muitas vezes tratar do espírito ou da alma, se quiser, não é? As pessoas... hoje em dia, muitas das pessoas que estão institucionalizadas, umas estão melhores que outras, como é óbvio, dependendo das situações, mas na generalidade só tratam do corpo das pessoas. Não tratam tratar da mente e da alma. É preciso tratar da mente e da alma, é preciso tratar do espírito. E não se faz esse trabalho. Mesmo em instituições de referência, de grande referência, que são caríssimas para se estar lá, é exatamente o mesmo. Quer dizer, trata-se, tem muito boas instalações, muito boas camas, a alimentação é boa, as condições de climatização são boas, mas as pessoas estão lá, a maior parte delas sozinhas. No fundo, o cuidador pode ser o impulsionador diário daquela pessoa. Sem dúvida. É nesse sentido que nós falamos da liderança dos cuidadores. O cuidador é alguém que tem que liderar essa relação. Tem que passar otimismo, passar esperança, passar conforto, segurança à pessoa de quem cuida. E a nossa formação de cuidadores anda muito por aqui. Nós damos-lhes competências nos outros domínios, naturalmente, que são tradicionais, mas chamamos muita atenção para esta área e para a necessidade, sobretudo, de estimularem muitas pessoas do ponto de vista psicológico, não é? Estimulação cognitiva, que é muito importante para as pessoas se sentirem ativas, porque isto, como sabe, o nosso corpo, se não se mexer, perde a mobilidade, um membro que não mexa perde a mobilidade, e a cabeça é a mesma coisa, o cérebro é a mesma coisa. Se nós não estimularmos o cérebro vai diminuindo, não é? Eu já posso, quando às vezes intervenho em algumas discussões sobre a terceira idade, não é? Que há sempre muita gente jovem, muitos investigadores a falar e tal, costumo dizer assim, o único que está aqui tem legitimidade para falar da terceira idade sou eu, já estou nessa fase, portanto, falem com quem sabe, não é? Exatamente. E eu próprio, eu tenho 69 anos, 68 anos, aliás, vou fazer 69 agora, dentro de poucos meses, mas tenho ainda 68, mas de um determinado ponto de vista, a minha idade cronológica não corresponde à idade real, porque eu tenho uma atividade super interessante, não é? E mexo-me imenso e, portanto, isso obriga-me, quer dizer, nem me dá tempo para eu estar a pensar que tenho a idade que tenho ou coisa assim. Às vezes até vou aí a esses sítios onde me pedem um cartão de cidadão que eu tenho que me identificar para dizer quando eu digo, olha, eu já beneficio do estatuto de cidadão. E, portanto, é muito importante que nós nos mantenhamos ativos. E os nossos estudantes que estão a tirar esse curso e que estão a preparar para ser cuidadores têm realmente essa noção muito aguda que nós batemos muito nisso, de que cuidar das pessoas não é só cuidar do físico, é, em grande medida, e em alguns aspectos mais importantes, cuidar espiritualmente das pessoas. Quando eu digo espiritualmente, não quer dizer que seja religiosamente. Claro. Nós não obrigamos ninguém a ter crenças. Quem tem crenças, tem crenças. Quem não tem, a espiritualidade é uma coisa que não se esgota nas religiões, como sabe.
E, portanto, é isso que nós... E na estimulação cognitiva. Em termos do objetivo que há pouco referenciava, de dar a conhecer esta questão do cuidador e o que é verdadeiramente um cuidador, como é que a Caregivers Portugal se posiciona nesta questão que tem estado agora na sociedade de criar, não criar um estatuto de cuidador informal? Porque há pouco disse-me que não vou falar de cuidador informal. Não, eu vou-lhe dar a nossa opinião. A nossa opinião é a seguinte. Nós achamos que este debate acerca do estatuto dos cuidadores baseia-se numa falácia. E por isso é uma mistificação para nós. Porque nós não podemos meter no mesmo saco, desculpa a expressão, o cuidador familiar, que se chama informal, porque não tem formação, mas que não ganha nada para a sua atividade. Não é? Se um pai trata de um filho, ou se o filho trata do pai, ou da mãe, ou de um tio, ou do primo, mas são cuidadores familiares. Portanto, é a família que ainda numa função tradicional cuida dos seus entes queridos. Não se pode misturar este tipo de cuidadores com os cuidadores que são informais porque não têm formação, mas são profissionais porque recebem para cuidar. Porque, repare, uma coisa é o cuidar da Cláudia ou Cláudia, cuidar de mim, porque somos familiares, não é? E, portanto, é esse laço familiar que nos obriga, enfim, que nos cria essa obrigação moral de tratar do outro, ou ética. Outra coisa é a Cláudia contratar-me para eu cuidar de si, ou sua família contratar-me para cuidar de si, ou vice-versa. São situações completamente diferentes. Portanto, aquilo que nós achamos que se justifica não é haver um estatuto do cuidador, é haver um estatuto que salvaguarde o direito das famílias ou terem benefício porque os próprios membros da família cuidam dos seus entes queridos, ou para contratar alguém que cuide desses membros da família. E, portanto, isso é um estatuto completamente diferente desta ideia agora que é um estatuto do cuidador que mete tudo no mesmo saco ou no mesmo bolo. Portanto, nós o que temos vindo a dizer e a escrever é que há dois tipos de cuidadores. Aqui em todo lado. Há os familiares, que em regra não são remunerados, não é? E não têm a formação na maior parte dos casos. Depois, há os profissionais, que são remunerados. Desses, há um conjunto de profissionais que têm formação e há os outros que não têm. E, portanto, essa franja é que podem ser chamados os informais. Exatamente, porque os que têm formação... Os que têm formação são profissionais formais. Agora, os familiares são familiares. E chamar-lhes informais em igualdade de circunstâncias com os outros, que são profissionais, é que eu acho que está completamente errado e desfoca. Por isso é que eu digo que há aqui uma mistificação, que eu tenho dúvidas se foi propositada ou não. Isso é outra coisa. Não. Mas é uma mistificação. E, portanto, eu acho que deve ser muito claro este aspecto. O estatuto a existir... E por isso é que ele não foi aprovado, quer dizer, em boa verdade, porque se levantaram muitas questões relativamente a isto. Há um certo diálogo demagógico à volta disto. O próprio Presidente da República veio dizer que devia haver um estatuto e tal, mas ninguém pôs o dedo nesta ferida. Que é assim, deve haver um estatuto, que assegure que as pessoas têm apoio para cuidar dos seus familiares, direta ou indiretamente. Se for diretamente, podem receber, digamos, uma comparticipação do Estado para cuidar diretamente. Se não puderem cuidar diretamente, recebem uma comparticipação do Estado para contratar alguém que cuide. Mas é a família que faz isso. Não é um outro cuidador qualquer que recebe o dinheiro para ir cuidar daquela pessoa. Não. A comparticipação pública é atribuída à família. E a família é que gera essa comparticipação, ou através de um membro da família, ou através de um cuidador que seja contratado para isso. E, obviamente, outra coisa que é preciso cuidar é da formação das pessoas. Porque o que é verdade é que a maior parte das pessoas não tem formação. E hoje cuidar de uma pessoa não é só ser jeitoso, não é? O jeitoso é para cuidar, é preciso haver condições. E, sobretudo, quando estamos a falar de dinheiros públicos aplicados ao cuidado das pessoas, deve haver cuidado também no sentido de dar formação às pessoas e de propiciar a formação. Iria quase em jeito de provocação positiva, no sentido de lhe colocar a seguinte questão. Perante isto, deveríamos ter então em Portugal um estatuto do cuidador que diferenciasse aqueles que são os familiares que cuidam por uma questão
vamos até assumir de ética tradicional e assumem, e os cuidadores profissionais. Claro. E esquecer esta franja dos informais, porque se estamos a cuidar do outro, não deveríamos ter esta formação que acaba por exemplificar, por exemplo, dos vossos alunos de Santa Maria. Claro. Temos que saber aquilo que estamos definitivamente a fazer. Claro. Por isso é que eu acho que esta denominação do Estatuto dos Cuidadores Informais induz as pessoas em erro. Porque ou os cuidadores são da família e não se lhes exige formação, ou se vamos pagar a cuidadores, então esses têm que ter alguma formação. E essa formação não deve ser uma formação a brincar, não é? Como agora, por exemplo, não sei se a Cláudia está a par, mas criaram uma entidade nova que são os CAVIs, os Centros de Apoio à Vida Independente, para poder haver cuidadores a cuidar de pessoas que atualmente estão institucionalizadas porque não podem viver independentemente. Mas com este apoio, o que acontece é que as pessoas podem sair das instituições, ficar a viver eventualmente na sua casa, com o apoio de um cuidador que é pago através desse centro de apoio à vida independente. Ora, este projeto é muito interessante, mas depois, qual é a formação que se exige a estas pessoas? 50 horas de formação. É pouco, diria eu. É uma brincadeira, não é? É uma anedota mesmo. Nós, por acaso, vamos nos envolver num projeto desses, porque achamos que, apesar de tudo, e essa é a minha filosofia, aproveitamos o que há. Podemos aproveitar muito bem as 50 horas. Aproveitamos o que há e depois vamos tentando dizer que aquilo não chega e é preciso melhorar. Mas 50 horas qualquer pessoa percebe que isto não é formação que chega, não é? Que é muito pouco. Que é pouquíssima formação. Porque nos dias de hoje é tal questão, não é só saber cuidar da parte física, mas acima de tudo, diria eu, da parte espiritual da pessoa. Não, é completamente impensável, complicado. 50 horas de formação é completamente impensável. Mas, como lhe digo, nós também, Roma e Pavia, não se fizeram num dia, não é? E, portanto, a nossa filosofia é, nós manifestamos a nossa crítica, chamamos a atenção para isso, mas vamos participar num projeto, aliás, com a Associação Portuguesa de Neuromusculares, vamos fazer a formação desses cuidadores, vamos procurar ajudar a montar o Centro de Apoio à Vida Independente, que a Associação Portuguesa de Neuromusculares se candidatou e foi aprovado, mas com esta necessidade de irmos mais longe, mais além. E estamos convencidos que vamos mesmo, porque começamos a notar que, à medida que as pessoas vão ouvindo a nossa mensagem, vão despertando para esta realidade e muitas pessoas dizem, nunca tinha pensado nisso e tal. Este assunto era merecedor de um debate nacional, mas esclarecedor. Eu acho que este assunto vai dar muitos debates, certamente, não é? Desde que as pessoas comecem a perceber o que é que está em causa, não é? Porque depois, repara, há aqui muitas coisas pelo meio que também é preciso ter em consideração, que é isto. Quando nós falamos de qualificar os cuidadores, as instituições que têm cuidadores ao seu serviço também se encolhem. Desculpa a expressão, não é? Porque é preciso. Porque dar mais qualificação aos cuidadores implica investimentos. Implica que eles depois devem ser melhor remunerados, não é? E as IPSS em Portugal estão virtualmente falidas, muitas delas, não é? Não sou eu que digo, são os dados que circulam por aí em muitos indicadores, não é? E, portanto, isto é um problema que não pode ser visto só de uma forma, é preciso ser visto de outra. Depois, há um outro problema que é este. Os ajudantes de lares, por exemplo, em certas situações, são pau para toda a obra. Isto é, hoje estão a limpar o chão, amanhã vão dar-lhe banho e penteá-lo e não sei o quê. Isto não pode ser. Porque, repare, não é indigno, é preciso clarificar isto, não é indigno lavar o chão, fazer a higiene da casa, etc. Agora, a formação para se fazerem estas duas coisas é que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E, portanto, nós não podemos estar a meter as pessoas todas no mesmo saco, que é, hoje lavas o... Porque isto é uma teoria muito portuguesa. Toda a gente deve saber fazer tudo. Não é? E então, hoje, há instituições que é assim. As pessoas têm uma escala, não é? Um dia limpa o chão, no outro dia limpa as pessoas. Um dia limpa o chão, no outro dia limpa as pessoas. Quer dizer, não faz sentido nenhum, não é? Não faz sentido isto, não é? E depois, quando nós queremos dados, eu outro dia, quando fiz uma conferência, andei à procura de dados. É extremamente difícil, porque, por exemplo, nós perguntamos a uma instituição, então diga-me, quantos cuidadores têm ao seu serviço? Cuidadores, mas cuidadores a gente não usa esse termo. Está bem, ajudantes de lares. Tenho 50. Então, mas o que é que eles fazem?
Ah, eles fazem tudo. Mas tudo é o quê? Não, tudo é isto, é limpam, aspiram, tratam das pessoas e tal. Mas depois nós vamos a outra instituição e dizemos assim, então quantos têm? Ah, tem 50, então mas fazem o quê? Não, nós temos uns que só limpam, fazem higiene, portanto as limpezas, não é? E depois temos uns que só cuidam das pessoas. Mas aparecem todos como na mesma categoria. Portanto, nós não conseguimos saber, isto é tão ridículo, que ninguém sabe em Portugal quantos cuidadores verdadeiramente existem. Por exemplo, anda aí um número, que eu já tenho dito que é um número cabalístico, que é 800 mil cuidadores informais. Ninguém sabe. Eu ainda nem sei de onde é que apareceu aquele número, que nós também vamos utilizando, porque quando é preciso dizer, olha, diz-se, não é? Que são 800 mil. Que são 800 mil, mas as contas que eu fiz não dão 800 mil. E eu fiz as contas como? Fui ver quantas pessoas estão institucionalizadas em Portugal. Há 1,5 milhão de pessoas institucionalizadas. 1,5 milhão. E esta é outra questão que ainda devíamos aqui tratar. 1,5 milhão de pessoas institucionalizadas. Ora, admitindo que, portanto, há 1,5 milhão, passa de 1,5 milhão com deficientes e pessoas Exatamente. que já não têm autonomia. Portanto, se nós pensarmos que, no mínimo, haverá meio cuidador, digamos assim, para cada pessoa, nós temos metade dos cuidadores. Portanto, teríamos a cerca de 800 ou coisa, 1.000 cuidadores. Para os que estão institucionalizados. Tem para os que não estão. Ora, aí está. Não é? Portanto, o número dos 800 mil é um número que é como dizer 500 mil, 600. Alguém fez umas contas por alto e disse aquilo que nós verdadeiramente não sabemos quantos são. Porque esse é outro problema da institucionalização. E é um problema gravíssimo. É um problema gravíssimo, mas é um problema gravíssimo, não é só o problema em si, é a abordagem ao problema. Porque em Portugal optou-se por este modelo de institucionalização e durante muito tempo, muitas décadas, não é? O que era bom era institucionalizar. E, portanto, todos nós, digamos, em geral, tínhamos um problema com alguém da família e vamos lá ver para onde é que a mãe vai, o pai, o tio, o primo. Hoje em dia é consensual que a institucionalização deve ser fim de linha, isto é, só deve estar institucionalizado quem não tem nenhumas condições para não estar institucionalizado. Mas o que é que acontece? Não se criam condições para a desinstitucionalização. Porque, repara, para um presidente de junta, agora vamos brincar um bocado com a situação, para um presidente de junta ou para um senhor presidente da Câmara, é muito mais produtivo do ponto de vista mediático inaugurar um grande lar de idosos do que criar condições para haver sistemas de apoio ao domicílio para as pessoas se manterem em casa. Porque isso não se vê, quer dizer... Politicamente isso não existe, mas não se vê. É como a respiração. A gente respira, mas não vê que está a respirar. Só quando... Portanto, se não fizer assim, ninguém vê que a gente está a respirar. Resultado, o que se aposta é nos lares. Até porque depois, face também ao dia que temos hoje e à vida profissional que existe, também ninguém tem como manter as pessoas em casa se não houver apoios para as manter. Exatamente. Não é? E, portanto, aquilo que nós defendemos é a criação cada vez mais de mecanismos de apoio domiciliário, não no sentido do apoio que vai-se lavar a marmita e pronto. Não, no sentido de um apoio diferenciado, com múltiplas valências, mas que o princípio seja... Primeira resposta, continuar na sua casa, se a casa tiver condições, se não tiver condições, arranjar casas em condições para pôr as pessoas e ficarem em casa enquanto têm autonomia. Quando tiverem autonomia mais limitada, se for ainda possível, tudo bem. Então, quando não tiverem mesmo autonomia e não houver outras condições, aí as pessoas podem ser institucionalizadas. E depois aí também há um problema que é este, quer dizer, as pessoas, o modelo de institucionalização que ainda se utiliza cá em Portugal, é um modelo que despersonaliza totalmente as pessoas, porque repare, em regra, o que acontece é que as pessoas são obrigadas a dormir em quartos com outras pessoas que nunca viram na vida, sem nenhuma privacidade, e portanto terminam os seus dias numa situação... Que se sentem invadidos na sua privacidade. Totalmente, promiscuidade total, quer dizer, isso é completamente inaceitável. Eu sei que estas são as condições do país e nós sabemos, mas pelo menos devemos alertar para que estas situações se vão corrigindo e se vão criando novas políticas sociais que tenham em vista que esta não é a melhor solução para as pessoas. Muito mais tínhamos para conversar, mas o tempo não deixa. Dr. José Manuel Silva, uma ideia final para esta nossa conversa? Bom, a minha ideia é que toda a gente que ouvir
que se possa querer associar a caregivers, que o faça, é fácil ir ao site, é só Caregivers Portugal, aparece o site e inscrevem-se, qualquer pessoa se pode inscrever, nem se pagam cotas sequer, que a associação não optou por esse modelo de financiamento e, sobretudo, mais até do que isso, é que estejam atentas a este debate e nele participem, porque nós costumamos dizer, todos somos cuidadores, todos precisamos de cuidados e isto diz respeito a toda a gente, portanto convido todas as pessoas que me estão a ver a estarem atentas a este projeto e a esta problemática e darem também o vosso contributo, porque todos nós somos mais fortes. Muito bem, muito obrigada por ter vindo. Estivemos assim a conhecer a Caregivers Portugal, portanto já sabe, também se tem aí uma pontinha de vontade de fazer voluntariado, existe uma possibilidade de o fazer neste meio dos cuidadores. Quanto a nós é tudo, até amanhã e fique bem. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.